De volta com Rede Família Esporte, nesse segundo bloco. Deixa eu mandar um grande beijo para Ana Cecília Pereira. Ela esteve hoje aqui na TV com a gente e logo, logo nós estaremos, quem sabe, né, trazendo essa profissional competente para trabalhar aqui conosco, que será, nós abrilhantaremos esse programa esportivo com a presença da Ana Cecília, belíssima Ana Cecília. Está mandando um abraço para você, que ela é palmeirense também. Um abraço para ela. E sabe que ela vai defender o Palmeiras, ela está falando que ela vai defender o Palmeiras quando estiver aqui com a gente. Importante, né? Trazer uma menina com um apresentadora, um rosto bonito. Isso você tá falando que eu sou fake, não é pra mim que tava aqui, mas... Não, não tô falando nada. Ah, você que tá, falando, tá certo, eu não então. falei nada disso, tá não. bom, então. Eu não falei nada disso. Ei, que coisa, isso aqui tá vendo. Tá vendo? Olha lá. Vamos falar então de um outro jogaço que movimentou essa rodada do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Botafogo fizeram o tão esperado duelo do líder e do vice-líder. Em um primeiro tempo de um bom futebol, lógico que o equilíbrio se manteve até os 46 minutos, quando Newton fez o torcedor cruzeirense explodir. No segundo tempo, Júlio Batista foi o cara da vez. Vamos ver na tela. 46 mil pessoas foram assistir ao jogo dos líderes do campeonato e viram o Cruzeiro partindo para cima, mas errando muitos gols. Só aos 46 minutos, num escanteio, Newton colocou a bola no fundo da rede. No segundo tempo, o Botafogo voltou melhor. Bruno Rodrigo fez pênalti em Rafael Marques. O craque do time, Sidorf, chutou para fora. Aí o técnico Marcelo Oliveira fez uma substituição. Júlio Batista entrou em campo. Depois que Everton Ribeiro sofreu pênalti, o camisa 10 não perdoou. 2-0. E para fechar o placar, mais uma vez, Júlio Batista. Uma goleada para delírio da torcida cruzeirense. O Cruzeiro é mais líder do que nunca. Está 7 pontos à frente do Botafogo. Agora vai enfrentar o Corinthians e o Internacional fora de casa. Segundo o técnico Marcelo Oliveira, o Cruzeiro vai completo para São Paulo. É importante tá usando todo o time, mantendo a base, né, que está jogando, porque isso vai gerando um entrosamento maior, os jogadores vão se conhecendo ainda mais, já que no Brasil a gente não tem tempo de treinar. Então esse tão esperado duelo Cruzeiro e Botafogo. Todos imaginavam que o Botafogo pudesse dar até um pouquinho mais de calor no Cruzeiro. Mas você vê como o Cruzeiro futebol sobrou mas você vê como tempo, futebol é detalhe, né? É. Se aquele pênalti é convertido, a história do jogo muda. Eu também acho que a história seria muda a outra. história do jogo, mas foi um grande jogo, foi um jogo efetivamente de equipes que buscam o título. O Cruzeiro vai ser campeão. Aliás, o Cruzeiro já está com índice de aproveitamento melhor do que em 2003, quando foi campeão nos pontos corridos com o Vanderlei Luxemburgo. O índice de aproveitamento do Marcelo já está melhor. Aliás, o Marcelo é uma curiosidade. O Marcelo jogou nos anos 70, é difícil isso. O Marcelo virou treinador agora, depois de 20 anos que parou de jogar futebol, ele acabou decolando como treinador, coisa que não tinha acontecido. Que jogou aqui em Limeira. Aqui em Limeira. Jogou no final de carreira, o Marcelo jogou na Inter de Limeira. O Marcelo foi meu treinador no Atlético. Ele realmente, quando parou, ele até contou essa história pra gente. A mulher dele tem uma empresa de joias. E ele se envolveu com ela aqui em Limeira, com joias, né? E se desligou do futebol. Aí teve um dava dinheiro, né? Dava dinheiro, imagino que sim. Aí ele teve um convite do Atlético, né? Começou nas categorias de base, depois ele assumiu o profissional, onde eu ainda estava, e fez um bom trabalho também no Atlético, e aí prosseguiu na carreira e hoje está muito bem. Ele decolou mesmo no Paraná Clube. O Paraná Clube deu oportunidade para ele, que no tempo do Atlético ele era interino, vai, volta. Daí no Paraná Clube ele acabou decolando na carreira. E foi um baita jogador. Era um número 8, um meia, jogava com o Reinaldo, Paulo Isidoro, um pouquinho mais na frente, Jogava muito, Marcelo. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? É Jorge, Piracicaba. Ô, Jorge, seja bem-vindo. Opa, eu agradeço a oportunidade. Fica à vontade. Eu gostaria de fazer uma pergunta e parabenizar o Arthur. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o site Futebol Interior. Pois não, Jorge. Qual é a política real do site? Porque eu conheço alguns profissionais do futebol que não contribuem financeiramente com o site e é criticado. Um bom exemplo é um ótimo treinador, Leandro Campos. Primeiro lugar que o Futebol Interior tem várias empresas ligadas a ele, entre elas o Grande Área, que é uma empresa que apresenta currículos de treinadores. A política do Futebol Interior é
sempre valorizar o futebol, principalmente o futebol do interior do estado de São Paulo, e o Leandro Campos, pelo amor de Deus, que é isso, Jorge? Um dos piores treinadores que eu já vi, o Leandro Campos. Mas existem muitos picaretas que a gente ouve só falar bem, entre aspas, a gente só lê coisa boa. Mas eu vou falar para você, por exemplo, do Leandro Campos. Vê a campanha que ele está fazendo no Asa. O Asa está sendo rebaixado na série B do Campeonato Brasileiro. Como é que você quer que fale bem desse treinador? Pelo amor de Deus, Jorge. Jorge, desligou, caiu o Jorge, então, de Piracicaba. Está aí respondendo, então, a pergunta do Jorge de Piracicaba. Vamos falar, então, do G4, né? Os gols do Campeonato Brasileiro, além desses jogos que nós já informamos, né? De Corinthians e Ponte, de Atlético e Botafogo, o G4 também ganhou muita força e o Grêmio até saiu na frente do Santos, mas ficou apenas no empate jogando em casa. Já o Fluminense venceu em Criciúma. O Coritiba custou para empatar em casa com o Goiás. Vamos ver gols. Em Porto Alegre, o Grêmio viu o título se distanciar. Elano entrou e fez para o tricolor gaúcho. William, que também saiu do banco de reservas, empatou para o Santos. Placar final 1-1. No Couto Pereira, Lincoln abriu o placar para o Coritiba. O Goiás chegou ao empate com o Rony e conseguiu a virada com esse gol de Eduardo Sacha, que entrou no segundo tempo. E Robinho salvou o time da casa da derrota. Final, Coritiba 2, Goiás também 2. O Fluminense venceu o Criciúma fora de casa. Lins abriu vantagem para o time catarinense. Mas os cariocas viraram com 2 gols do lateral Bruno, 2-1. Em São Januário, André fez o 9º gol dele no Brasileirão. Mas o Vitória virou para cima do Vasco, primeiro com o alemão. E depois com o belo gol de Marquinhos, o Vasco segue na zona do rebaixamento. Antes do Veloso e do Arthur, né, comentarem, eu acho que o Vasco está arrumando a passos largos para a Série B do Brasileirão ano que vem. Vamos colocar a classificação? Em primeiro, o Cruzeiro segue líder com 49 pontos, 7 de vantagem para o Botafogo na segunda colocação com 42. Depois vem o Grêmio com 38. Em quarto, o Atlético Paranaense com 35. Acabou de fazer um gol agora, o Atlético Paranaense diminuiu então, 2-1. Mérida. Internacional aparece na quinta com 34. Aí vem a turma do 30. Vitória na sexta com 30. Sétimo, Corinthians. Em oitavo, Coritiba com 30. Virando a página, Goiás com 30. Aliás, um confronto, né, de Goiás e São Paulo no próximo final de semana. Belo jogo, o Goiás belo jogo, é verdade, também concordo contigo. Eu achei que fosse o time que fosse entrar para cair, tá entrando e sendo a surpresa. Em décimo, Fluminense com 29, ao lado de Santos também com 29, 12º, Atlético Mineiro com 28, 13º, São Paulo 27, 14º, Flamengo 26, 15º, Bahia 25, 16º, Criciúma com 24, já o primeiro fora da zona de rebaixamento. Aí os 4 possíveis virtualmente rebaixados. Vasco 24, Portuguesa 22, Ponte 19, deu uma subidinha um pouquinho, e o Náutico com apenas 9 pontos, o Náutico já foi, restam 3 vagas para o descenso. O detalhe é que a Portuguesa tem um jogo, joga hoje. Né? Joga hoje, né? E joga daqui a pouquinho. Em São Paulo com o Náutico. O Náutico, então, a tendência afundar o Náutico de vez. E ela sair da zona de rebaixamento com a vitória, né? Vai a 22, vai o mesmo ponto, não sai, Arthur, não sai. Vai a 22, o mesmo do que está à frente dele. Ela está com 19, vai a 22, só toma a 17ª posição. Não, a Portuguesa sai sim. A Portuguesa de 22 vai para 25 e ela puxa... ela faz 25, é verdade, ela tem 20... Não, ela tem 19, a Portuguesa tem 19. 19 tem a Ponte Preta. A Ponte, perfeito. A Portuguesa de 22 correto. Vai para 25 e sai da zona. E coloca o Criciúma na zona. Complicado, o Criciúma, que é uma boa equipe, está patinando, está começando a ficar lá embaixo. Essa alternância lá embaixo, né? Muitas equipes próximas ali, a briga é mais por rebaixamento. Tem muita gente brigando. Você vê, pela tabela ali, a vaga da Libertadores está restrita a 5 clubes hoje, né? Muito difícil, para cima, do Internacional para cima, que a briga é pela Libertadores. Embaixo é que a briga está constante e clubes grandes ali. O Vasco realmente, num momento muito difícil, o Autuori estava lá, o Vasco estava na zona do rebaixamento, ele saiu com problemas, né? O Vasco não cumpria seus compromissos com os atletas, nem com o treinador. O Dorival chegou, deu um alento, o Vasco começou a jogar melhor, venceu algumas partidas, saiu, retornou e agora parece que veio para ficar, né? O Vasco realmente está jogando muito mal, perdeu outra partida em casa para o Vitória e problema. O Vasco realmente num momento muito difícil na competição. E o ambiente político do Vasco está o pior conturbado. possível. Conturbado. Não consegue
transformar-se, né, não consegue ver luz no fim do túnel. O que o Roberto Dinamite teve a expressão de ser talvez o maior jogador do Vasco, pode ser o pior dirigente da história. Concordo contigo. Vamos a mais uma parada do Rede Família Esporte. Logo após as nossas mensagens comerciais, voltaremos com a última parte desta quinta-feira.